versículo 18. Estamos chegando ao fim do livro de Efésios. Provavelmente encerraremos no próximo domingo e no outro já iniciaremos na primeira carta do apóstolo João. Efésios capítulo 6, versículo de número 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, nós vimos nas mensagens anteriores, no texto anterior que começa no versículo 10, a realidade da batalha espiritual que nós enfrentamos e vivemos em toda a nossa vida. Semana passada nós falamos da realidade da existência do inimigo, como que ele faz, como que ele age, como que ele quer afastar o povo de Deus da presença de Deus, da comunhão com Deus, e quer quebrar o pacto. Nós falamos aqui que uma das maiores estratégias do diabo é você achar que ele não existe. Uma vez que você acha que ele não existe, ele faz e trabalha e age com toda tranquilidade, porque você não acredita na existência dele. Então, tudo que acontece com você se torna normal. Eu não estou dizendo que tudo que acontece na sua vida seja por obra do inimigo, mas muitas coisas são, tanto nas questões emocionais, quanto nas questões físicas, quanto no nosso pensamento e outras coisas mais que nós já comentamos. E vimos também que o texto bíblico nos mostra uma armadura de Deus que deve ser vestida e usada por todo cristão com todos os seus equipamentos. Nós vimos aí a bota, o cinto, a espada, o escudo, o capacete. Nós vimos todos esses equipamentos que você pode depois, se você não viu, você pode olhar. E como um soldado romano, porque Paulo está fazendo uma alegoria com um soldado romano, e nessa alegoria desse soldado, ele manda que se vista toda essa armadura. O que nós não podemos esquecer é que esta armadura, ela é de Deus. Ela não é uma armadura humana, ela é uma armadura dada por Deus, e ela é uma armadura operada por Deus através do seu exército, que é a igreja. Você tem que ter armadura, mas você não pode se esquecer que a armadura é de Deus. Ela não é sua. Você não pode lidar com ela com as suas forças humanas, porque toda a armadura está voltada para Cristo, para a palavra de Deus, para a ação do Espírito, para a ação do próprio Deus. Está tudo envolvido em questões espirituais. E quando chega no final, quando Paulo termina em versículo 17, tomai, porém, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele encerra falando sobre a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, não é sua. Paulo complementa. O texto não para, ele simplesmente diz, com toda oração. O que nós podemos ver aqui, meus irmãos? Que a oração é o complemento que a palavra nos traz para enfrentarmos essa batalha espiritual. Paulo está dizendo, olha, você tem que ter armadura, você tem um inimigo que é o diabo, você tem uma batalha espiritual, mas saiba de uma coisa, você só pode usar essa armadura com oração. Sem oração, esquece.
Você tem que orar. E aí ele passa a nos mostrar que nós não podemos entrar nessa guerra usando a armadura com as nossas próprias forças. Nós necessitamos estar em perfeita comunhão com Deus, em oração, para enfrentarmos essa batalha. Lembrando que a batalha não é de um dia, 2 dias ou 3 dias. A batalha é enquanto você estiver respirando e vivo neste mundo. A batalha não acaba. Costumo dizer que o diabo não dorme. Você dorme, mas o diabo não. Ele trabalha incessantemente. Vocês lembram lá do texto de Jó, quando os anjos vão encontrar com o Senhor, o diabo vem junto, Deus pergunta a ele: de onde você vem? Eu estava dando uma rodada aí pela terra. Ou seja, eu estava fazendo o meu trabalho. Eu estava andando por aí, e a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. E aqui, meus irmãos, nesse texto, nós precisamos de aprender alguma coisa. A primeira delas, com relação à oração. Esse versículo, ele expõe 4 verdades sobre a oração que nós precisamos de enfrentar aqui. A primeira delas é a variedade de oração. O texto diz: toda oração e súplica. Vocês reparem uma coisa: a oração é aquilo que é o principal. A súplica é um tipo de oração. Então, o que o apóstolo está enfatizando aqui é que a maneira especial que o soldado tem com o seu general, com o seu comandante, é a comunhão do cristão com Deus através da oração. Meus irmãos, e aqui tem algumas questões que às vezes nós precisamos de pensar. Muitas vezes na nossa vida de oração nós temos a tendência de ter uma vida de oração de pedidos, pedindo coisas. Isso é um tipo de oração. Você vai pedir a Deus alguma coisa. Às vezes toda a nossa vida de oração consiste apenas nisso. Você vai orar e pede a Deus algo aqui, ou algo ali. Mas se você for pensar, a oração, que é a primeira menção da palavra, essa palavra é muito geral. Quando você fala assim, ore, você está falando, ou eu oro, eu vou orar. Isso é uma palavra muito geral. Nós temos orações que pode ser, por exemplo, oração de intercessão, uma oração de adoração, uma oração de confissão de pecados. Ou seja, eu posso pedir a alguém que faça uma oração de louvor a Deus. Às vezes nós achamos que o louvor é só o cantado, e não é. Eu posso pedir a alguém, faça um louvor a Deus através de uma oração. Os salmos são muito isso. São orações que são louvores a Deus. Mas o que Paulo coloca aqui é o seguinte: você vai orar com toda oração e súplica. Ou seja, você vai fazer toda oração, mas vai suplicar a Deus. Você vai suplicar a Deus, porque você precisa de suplicar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes as nossas orações são assim: Senhor, abençoa a todos quantos esperam as tuas bênçãos. Senhor, abençoa a vida do irmão. Abençoa? Abençoa o quê? É muito comum essa oração. Você vira para alguém e fala assim: Senhor, abençoa a vida do meu filho. Deus já abençoe. Ele levantou de manhã cedo, ele tem saúde, ele tem... Meus irmãos, nós devemos tomar cuidado, porque o que Paulo está nos mostrando, que a palavra está nos mostrando aqui, que as nossas orações, elas precisam de ser realmente demonstrada acerca das necessidades definidas.
Ou seja, nós devemos rogar a Deus por bênçãos específicas. Isso significa que a pessoa que ora deve estar ciente da situação, conhecer a situação em que a outra pessoa está, ciente da sua própria situação. Se você não tem, por exemplo, o conhecimento, a ciência de que o inimigo, ele ataca a sua vida, de que você vive uma batalha espiritual, você talvez não saiba suplicar a Deus definitivamente em cima de uma necessidade. Por exemplo, você pode estar tendo problema de orar, não consegue orar. Quando você vai orar, você começa a orar aqui, daqui a pouco a sua mente está na China, está nos Estados Unidos, está não sei aonde, a cabeça voa, os seus pensamentos não te deixam concentrar, o sono te pega. Você precisa dizer para o Senhor, suplicar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida, ajuda-me na minha oração, ajuda-me a orar. O Senhor tem misericórdia, não permita que a minha carne e o inimigo estejam roubando os momentos de oração na minha vida. Ou seja, o que Paulo está colocando é que você tem que abrir o seu horizonte de visão. Você deve conhecer as situações nas quais a sua ajuda é necessária até na vida de um irmão. Nós vamos ver isso aqui na frente. Porque você precisa de ter uma vida de oração, uma oração definida. Então o que Paulo está colocando aqui, você deve orar, mas deve saber como você ora. O segundo ensinamento que esse texto aqui nos dá, é quando e o onde da oração. Ele diz, em todo tempo e no Espírito. Em todo tempo. A oração, meus irmãos, em tempo de grande calamidade, na época que você está vivendo talvez um problema muito sério, ou uma catástrofe, nós estamos aí, né, numa calamidade que é essa crise da Covid, normalmente nós oramos com isso. Isso é muito comum, quando a gente ora porque o país está passando por um problema muito sério, normalmente a gente faz isso. Mas o que na verdade nós precisamos de entender é que o que a palavra está fazendo, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, é admoestando os leitores a virem a Deus em todo o tempo. Ele não está dizendo assim, olha, olhe de vez em quando. Ele está dizendo, em todo o tempo. O que Paulo está dizendo aqui não é que você vai orar 24 horas por dia. O que ele está colocando é que você precisa de ter uma vida de oração regular todos os dias. Todos os dias. Procurar desenvolver o hábito de, por exemplo, você vai pegar um ônibus daqui para Ipatinga, ao invés de você ir daqui Ipatinga procurando temas no celular para você olhar qualquer coisa, você não perca seu tempo, vá orando, vai pedindo a Deus, vai conversando com Deus. Se você tem uma oportunidade de estar numa fila de banco, por exemplo, você pode orar. Você tem que desenvolver o hábito de orar constantemente. Você precisa de reconhecer em todos os seus caminhos a mão do Senhor. Isso está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 6. No tocante ao onde da oração, nós não devemos confinar a nossa oração a um determinado lugar, apesar de que nós lemos no texto de Mateus, capítulo 6, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e em secreto orar ao nosso Pai, e o nosso Pai ouvirá. Ou seja, o melhor lugar que nós podemos orar é o nosso quarto.
Ou seja, nós podemos orar em todo lugar, por isso ele diz o onde é em qualquer lugar. Agora, no tocante a quem, aonde na oração, ele vai dizer no Espírito. Meus irmãos, o que a palavra está nos mostrando é que você só pode orar, no Espírito. E quando diz no Espírito, não é aquela ideia de que eu estou emocionalmente para cima, vamos dizer assim, e eu estou espiritualmente preparado para orar. Não é isso. O que ele está dizendo, a palavra Espírito aqui, ele está se referindo ao Espírito Santo. O que ele está dizendo é o seguinte, é que só o Espírito Santo pode te encaminhar na oração. Por isso ele vai dizer às cartas aos Romanos que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, orar no Espírito é orar em harmonia com a vontade do Espírito. Por isso a palavra de Deus diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Por que pedimos mal? Porque não pedimos conforme a vontade do Espírito. E essa vontade do Espírito, é claro, ela é revelada na palavra. Toda a vontade do Espírito é revelada na palavra. Então, nós precisamos de entender uma coisa. Às vezes nós perdemos muito tempo nas nossas orações, porque as nossas orações estão voltadas única e exclusivamente para as nossas ambições, para nós dedicarmos somente naquilo que nós queremos para nós, e não tem nada a ver com o Espírito Santo. E aí, nós vamos lembrar que o texto bíblico nos diz que nós não sabemos orar como convém. O terceiro ensinamento que esse texto nos mostra é a forma da oração. Ele diz, estando alerta em toda perseverança, com toda perseverança e súplica. Ele coloca duas palavras aqui, ele volta a falar sobre a súplica e fala sobre a perseverança. E fala sobre estar alerta. Meus irmãos, Colossenses capítulo 4, versículo 2, a palavra diz assim, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Logo aí na frente, Colossenses capítulo 4, versículo 2. Os que não permanecem alerta, mas são negligentes e indiferentes no que diz respeito aos seus lares, a sua família, a sua rua, a sua cidade, o seu estado, o seu país, a sua igreja, a denominação que você frequenta, a sua vida. Se você não permanece alerta, você não consegue perceber aonde o inimigo está te atacando e você não ora. É interessante que nas guerras, você às vezes ouve isso, até em filme você vê isso, quando o soldado diz ao outro, né? Você me guarda as minhas costas que eu guardo a sua. Ou seja, você me protege que eu te protejo. Quando há uma proteção mútua numa batalha, a probabilidade do exército sair bem é muito grande. Isso não é só na guerra, isso é ir na rua. Se sai um carro de polícia com 2 policiais, o dever de cada um é o quê? Cada um guarda o outro. Você me protege e eu te protejo. Essa é a maior, é assim que funciona. Então o que Paulo está colocando aqui é que nós devemos estar alerta com toda perseverança e súplica. Os que não conhecem os problemas, não conhecem os problemas da família, não conhecem os problemas, às vezes nós conhecemos da família, mas não conhecemos o problema do irmão, não conhecemos os problemas dos vizinhos. Como é que você vai orar para um vizinho se você não sabe o que ele precisa? Como é que você vai orar pela sua cidade se você não sabe nem o que está acontecendo? Ou seja, como é que você vai orar pela autoridade se você não sabe nem quem ela é?
Como é que se você orar, vai orar pelo país? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: esteja atento, alerta e seja perseverante. Ou seja, não desanime, persevere, mantenha-se firme nas suas súplicas, nas suas petições, porque você precisa de estar alerta e ser perseverante em oração. Meu irmão, infelizmente, às vezes, nós não sabemos nem o motivo pelo qual nós devemos orar por um irmão ou por uma irmã, por uma família amiga. Por quê? Porque nós não ficamos alerta. Às vezes, pessoas do nosso exército, igreja, estão passando por problemas seríssimos. Nós não sabemos, às vezes porque não nos envolvemos, e às vezes não sabemos porque as pessoas não querem contar. Por que não querem contar? Porque não acreditam que um irmão orando vai ajudar. Não acreditam. Eu às vezes me pego, alguém chega perto de mim: você está sabendo que está acontecendo isso com fulano? Eu falei: é mesmo? E por que não me contou? Você sabe qual é a sensação que eu tenho? É que a minha ajuda é desnecessária. Eu não preciso de orar, não preciso fazer nada, deixa. É aquele soldado que entra numa batalha e quer vencer a batalha e a guerra só. Não vai vencer, vai ser derrotado. Vai ser derrotado. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte, o quarto item, os sujeitos indiretos da oração, que é sobre isso, quando ele diz: por todos os santos. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ao longo da sua vida aqui na terra, do seu ministério, ele valorizou grandemente a oração intercessória. Se tem alguém que orava, é o Senhor. Nós podemos ver isso, se você olhar a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 9, versículo 18 a 26, Jesus estava orando. Capítulo 15, versículo 21 a 28, Jesus orou. Capítulo 17, versículo 14 a 21. O livro de Lucas é o livro que mais registra as orações de Jesus. O livro de João, e aí nós encontramos no capítulo 17 de João, uma das orações, a oração dele mais famosa, vamos dizer assim, e que ele intercede pelo povo, ele intercede por nós, ele ora pela igreja. A mesma coisa nós vamos ver na vida de Paulo. Paulo, ele tem a mesma atitude quando ele ora pela igreja de Éfeso. Nós vimos isso lá no primeiro capítulo, nós vimos isso mais na frente. Ele vai orando, ele entende que a igreja precisa de orar. Meus irmãos, o coração do nosso grande intercessor, que é o Senhor Jesus, nós encontramos em Hebreus capítulo 7, que ele intercede por nós. Ele se interessa pelas nossas orações, ele quer que a gente ore. A grande questão é que nós não entendemos ainda que nós podemos chegar ao general do exército, que é o cabeça da igreja, que é Cristo, através das orações. Você pode chegar na presença daquele que pode todas as coisas, orando. E aí nós queremos fazer o quê? Nós queremos agradar a Deus, é com aquilo que nós fazemos, é com os nossos atos. Nós agradamos a Deus sim com os nossos atos, mas antes de tudo você tem que orar, porque a oração é uma declaração da sua dependência a Deus. Quando você intercede diante de Deus, você está colocando diante do Senhor a sua necessidade, você está se aproximando dEle. E o que nós precisamos de entender? Que Jesus, ele abriu o caminho de acesso ao Pai. No Velho Testamento as pessoas oravam,
Mas o caminho era o caminho do sacerdote levítico, e aí nós vamos ver em Hebreus que o caminho é do sumo sacerdote, aquele que rasgou o véu que separava, que agora não separa mais. Nós precisamos de entender que nós podemos nos aproximar de Deus, coisa que o ímpio não pode. Aquele que não tem Cristo, ele não pode orar a Deus. Ah, mas eu tenho um fulano que eu conheço, ou uma fulana que eu conheço, que ora. Se não é cristão, meus irmãos, a oração não é ouvida. Ah, mas Deus está abençoando aquela família. Semana que vem nós vamos começar a tratar isso na escola dominical da graça comum. Deus está abençoando porque aquela família está debaixo da graça comum de Deus. Porque na verdade Deus ouve a oração do justo, daquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Esse pode entrar na presença do Pai, porque esse vai à presença do Pai em nome de Jesus. Então nós, o que acontece conosco? A gente se esquece que Jesus abriu esse caminho que nós podemos nos aproximar de Deus com as nossas orações. Esquecemos que o nosso general e cabeça da igreja é o Senhor Jesus e que temos que buscá-lo em oração para vencermos as batalhas na nossa vida. Nós queremos usar as armas espirituais sem oração. Não tem jeito. Você pode repetir a palavra de Deus do jeito que você quiser, você pode usar o nome de Jesus do jeito que você quiser, que o diabo pode dizer para você: eu conheço Jesus e conheço Paulo, como é lá o caso dos possessos lá de Atos dos Apóstolos. Ou seja, se tem alguém que sabe se você está orando ou não, é o diabo. Se tem alguém que sabe que se você está orando ou não, é o diabo. Aonde está isso na Bíblia? Pergunta de Deus a Jó, ao diabo com relação a Jó: viste meu servo Jó? Homem íntegro, me busca, homem de oração, porque Jó era um homem de oração. A Bíblia diz que Jó era um homem de oração. E aí o diabo: ele está assim porque o Senhor protege ele. Nós sabemos o resto da história. Meus irmãos, nós precisamos de entender uma coisa: o ímpio não consegue buscar a Deus, não pode buscar a Deus, mas você pode. Você pode. E aí nós precisamos de entender que nesta batalha espiritual, a grande batalha que você enfrenta não são os problemas que aparecem na sua vida, não são os conflitos que você pode ter em casa, no trabalho, na igreja, na rua. A grande batalha que você enfrenta é a batalha da oração. Essa é a primeira batalha. Eu quero saber, eu não sei ainda, nunca encontrei alguém que dissesse para mim assim: eu tenho uma facilidade de orar. Nunca. Em as pessoas, todas as bibliografias que você lê na história de grandes homens de Deus, você vai ver, eles tinham dificuldade com oração. A oração é a primeira coisa que o diabo vai roubar na sua vida, porque é o primeiro afastamento de Deus que ele vai conseguir. Por isso orar é tão difícil. Por isso, na hora que você estabelece uma hora para orar, o telefone toca, a vizinha chama, o cachorro late, o pensamento vem na cabeça, alguém te grita e parece que o mundo vira um inferno. Se você vai orar de madrugada, é capaz do telefone chamar. Se você não virar e falar assim, para você mesmo, quem sabe dá até umas batidas na cabeça, pensamento, volta aqui, e você não ir
treinando, buscando, pedindo ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, me ajuda a orar, me ajuda a orar, porque eu não estou conseguindo. Afasta o inimigo, porque, meus irmãos, oração, antes de tudo, é uma batalha. Que isso, pastor, não é assim não, não é não? Jesus estava no monte orando, saiu para orar a uma certa distância, com os seus amigos, aqueles mais chegados. Volta e encontrou eles o quê? Estava fazendo o quê? O que muitos de vocês estão querendo fazer? Dormir. Né? Está dormindo. Aí eles acordam ele: mas vocês, orem comigo, eu estou precisando da oração de vocês. Vai orar. Quando volta, encontra eles fazendo o quê? Dormindo. Acorda e vai de novo. Quando ele volta, você vê aqui, quer saber de uma coisa? Vamos embora. Tem jeito, não. Vocês não vão dar conta de orar. Irmãos, isso é uma realidade. Sem considerar aqueles que oram a noite inteira, né? Deitam, põem a cabeça bem confortável e começa: Senhor Deus, obrigado por esse dia. Aí no outro dia de manhã cedo, amém. Né? Obrigado por esse dia. No outro dia de manhã cedo, amém. O que você fez? Você passou a noite orando? Passei a noite orando. Eu comecei a oração na véspera e terminei de manhã cedo. Mas, irmãos, brincadeira, né? Brincadeira. Para ser franco com vocês, não consigo orar direito. Eu não consigo. Estou falando isso tudo aqui porque a palavra de Deus é isso que está nela. É para mim, é para vocês. Mas eu não consigo fazer do jeito que eu precisava de fazer. Não consigo. Peço ao Senhor encarecidamente: Senhor, me ajuda. E estou pedindo, não é há 2 dias, há 3 dias, há mais de quase 40 anos. Estou pedindo: Senhor, me ajuda. Aí começa, vai ficando, agora pegou o ritmo. De repente, quando dou por mim, tem que começar tudo de novo. Irmãos, a maior luta que eu tenho na vida é com oração. A maior luta que você tem na sua vida é com oração. Porque a oração faz com que você demonstre para você mesmo e para Deus a sua dependência dEle. Agrada a Deus. E ela é que realmente vai fazer com que essa armadura que você vai usar nessa batalha na sua vida vai funcionar. Por isso Paulo coloca aqui no final: você vai usar a armadura com toda oração. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, sobre orientação do Espírito, de acordo com a vontade do Espírito, vigiando com perseverança. Vigia, abre os teus olhos, vigia, não seja inocente, vigia, persevera e ore por todos os santos. Ore pelo soldado que está do seu lado, o seu irmão em Cristo. Ele precisa da sua oração. E se você orar por um e o outro orar por outro, e assim nós fizemos essa corrente, todos estarão orando e todos receberão oração. Qual é o trabalho da igreja mais difícil de você ir? Reunião de oração. Reunião de oração. O que é mais difícil você fazer? Dedicar
15 minutos, meia hora por dia em oração, talvez seja a maior batalha da sua vida. E você não vencerá o inimigo sem oração. Você não crescerá espiritualmente na vida sem oração. Você não se aproximará de Deus sem oração. Não tem jeito. Não achem que você vai orar bonito em público. Entre no seu quarto. É o melhor lugar. É onde a Bíblia fala: feche a porta do seu quarto e ore ao seu Deus em secreto. Você pode orar na rua, você pode orar no trabalho, você pode orar em qualquer lugar, mas tenha um momento de oração exclusiva sua com Deus no lugar de silêncio e concentre nisso para a glória do nome do Senhor. Sem isso, nós não caminharemos na vida cristã. Seremos um povo com o maior dos generais, com todo o poder, sendo massacrado pelo inimigo. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. E eu quero encerrar fazendo um desafio para você. Você tem orado? Você sabe quem sabe que se você está orando ou não? Eu não preciso nem saber. Tem um que sabe. O diabo. Ele sabe. Sabe por que ele sabe? Ele sabe porque aqueles instrumentos ou aquelas armas da armadura não estão funcionando contra ele. Então ele sabe. Ele sabe se você ora ou não. É quando ele te ataca e você não consegue reagir. Ou você nem percebe que ele está te atacando. Ele te rouba e você nem sabe que foi roubado. Ele te mata e você nem percebe. Por isso ele sabe se você está orando ou não. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai amado, é bem claro que nesses dias nós temos sido igreja que não ora. Igreja, Pai, que acredita muitas vezes em muitas coisas da palavra e muitas vezes de forma distorcida e que negligencia a oração. Ó Deus, tenha misericórdia, esteja perdoando essa falha nossa, mas acima de tudo, ó Pai, eu posso dizer que se o Senhor não nos mover, se o Senhor não nos ajudar, nós nunca poderemos e nunca conseguiremos estar diante do Senhor de forma regular, de forma que nós precisamos de estar. Por isso, ó Pai, o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja aqui reunida, esteja colocando no nosso coração desejo de orar, desejo de estar vencendo esta batalha contra o inimigo, usando a armadura do Senhor, mas em oração, porque é assim que deve ser feito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos motive, que o Senhor nos desperte, que o Senhor possa trazer ao nosso coração esse entendimento desta realidade que nós precisamos de orar. Por isso, ó Pai, o Senhor trabalha no nosso coração. Leva-nos para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e orientação do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.
Pode sentar, meus irmãos. É só para lembrar os irmãos.